o culto que a gente vai prestar a Deus, as coisas que a gente vai fazer para Deus, não pode ser do jeito que a gente quer. Não pode ser do jeito que a gente acha melhor. Tem que ser do jeito que agrade a Deus. Do jeito que alegre o coração do Senhor. Do jeito que satisfaça a Ele. Então o que eu queria ensinar para a gente hoje é mostrar como ter um culto que agrade o Senhor. Para a gente não cair no erro de repente, estar cultuando a Deus de uma maneira que não agrada a Ele e Deus não vai receber esse culto. Vai ser um culto abominável, vai ser um culto que Deus vai rejeitar, vai ser algo que Deus não vai ter prazer. Vai ser como esse episódio aqui, onde fizeram tudo errado, Deus não se alegrou e um homem recebeu juízo de Deus, punição de Deus, porque fez de uma maneira errada. E aí eu queria que a gente se perguntasse, será que o nosso culto pessoal está agradando a Deus? A maneira como a gente busca o Senhor, a maneira como a gente cultua o Senhor, a maneira como a gente faz as coisas relacionadas a Deus, será que a gente está agradando a Deus? Será que a gente está realizando essas coisas do jeito que Deus quer? Ou será que é do jeito que a gente quer? Será que Deus vai receber qualquer culto? De qualquer maneira? Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, Deus ele não recebe qualquer culto, Deus ele não aceita qualquer pessoa que vai buscar a Ele de qualquer maneira. É preciso buscar a Deus do jeito que Ele deseja ser buscado. É preciso cultuá-lo do jeito que agrada a Ele, porque senão a gente não vai ser recebido na presença de Deus. Deus vai rejeitar a nossa pessoa, a nossa oferta de adoração, o nosso culto. E eu tenho certeza que ninguém quer ser rejeitado por Deus. É uma coisa horrível você ser rejeitado por Deus. Mas se a gente não tiver a atitude correta, se a gente não cultuar a Deus de uma maneira que agrade a Ele, é isso que vai acontecer. Então, eu vou aqui dar alguns exemplos práticos para a gente poder compreender como agradar a Deus com o nosso culto. Como prestar um culto que agrade o Senhor, que seja da maneira como Ele deseja, de uma maneira que Ele se alegre, de uma maneira que Ele vai ter prazer nas nossas vidas. Então, se você tem desejo de buscar a Deus, se você tem desejo de estar na presença de Deus, de que Deus se agrade de você, isso aqui que a gente está refletindo hoje é de importância fundamental para a nossa vida. Porque a gente vai estar meditando sobre como agradar a Deus com o nosso culto. Por exemplo, a oração. Deus, ele disse que a gente deve orar. Jesus, ele nos ensinou a orar. Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus deu um exemplo de oração. A oração conhecida como Pai Nosso. Jesus, ele deu aquela oração como exemplo. Jesus não estava ali estabelecendo uma oração mecânica para ser repetida inúmeras vezes, como se fosse um ritual. Não, Jesus estava dando um exemplo de como a gente deve orar a Deus, de como fazer uma oração agradável ao Senhor. Então Jesus ensinou a orar. Certa vez Jesus falou assim, quando vocês forem orar, e está lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, não lembro qual é o versículo. Quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Não sejam como os hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Ou seja, há uma maneira de como orar a Deus. Jesus também falou assim, quando você for orar, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, o que a gente aprende com tudo isso? Jesus estabeleceu como é que Ele deseja que a gente ore. A oração não é uma coisa que você faz de qualquer maneira. Você não decide assim, eu vou orar a Deus e eu sei que Deus vai ouvir. Deus, ele não ouve toda a oração. As pessoas pensam que toda oração que é feita a Deus, Deus ouve. Deus não ouve toda a oração. Deus ouve a oração que é feita por alguém que é servo de Deus e que está orando da maneira que agrada a Ele.
Porque se a gente não for servo de Deus, a gente não pode se chegar a Ele. Porque o servo de Deus só se chega a Deus em oração por meio de Jesus Cristo. Então aquele que não tem Cristo não pode se chegar a Deus em oração. Deus não pode ouvir a sua oração, porque ele não chega pelo caminho que é Jesus. Às vezes a pessoa quer ir por outro mediador, quer estabelecer um homem ou uma mulher como seu mediador, como um intercessor, quer que essa pessoa rogue por ele diante de Deus, e Deus não vai aceitar isso nunca, porque a gente só chega a Deus por meio de Jesus. Então aquele versículo que eu citei, de você orar em secreto, por que Jesus ensinou aquilo? Porque a oração não é para ser um exibicionismo. Os religiosos daquela época gostavam de orar nos locais públicos, nas praças, para se exibir para as pessoas, porque eles queriam se mostrar, queriam aparecer. E Jesus estava mostrando o quê? Olha, isso é uma abominação. Quem ora com essa motivação no coração de aparecer, de querer ser bajulado, elogiado pelos outros, Deus não vai receber uma oração dessa. Então quando você for orar, não se preocupe em querer aparecer. Me busque em secreto, que o Pai vai ouvir aquele que busca em secreto. Isso não quer dizer que é errado uma oração em público. O que é errado é a motivação da pessoa de orar em público para querer aparecer. Por exemplo, se você for orar em público pensando assim, eu vou fazer uma oração, eu vou tentar usar palavras bem bonitas para as pessoas verem que eu sou uma pessoa muito espiritual e que eu estou falando muito bonito diante de Deus. Essa oração não vai ser ouvida por Deus, porque você está orando para aparecer. Está vendo como existe um meio certo de agradar a Deus? Se você fizer o certo de maneira errada, Deus não vai ouvir. A questão das vãs repetições que Jesus falou. Tem gente que pensa que Deus vai ouvir as orações dela se ela repetir muitas vezes a mesma coisa. E aí entra a questão das pessoas fazerem as orações como se fossem repetições mecânicas. As pessoas pegam, por exemplo, o Pai Nosso e acham que se repetirem 50 vezes o Pai Nosso, Deus vai ficar muito feliz porque elas estão repetindo 50 vezes, sendo que elas não estão muitas vezes nem entendendo o que é que elas estão falando, porque elas acham que pelo muito falar, Deus vai se impressionar com aquilo. Olha só, ela repetiu 50 vezes, de joelho, que impressionante, eu vou ouvir. Deus não vai se impressionar com isso. O que impressiona a Deus, se é que eu posso usar essa palavra, é a oração feita de coração, a oração sincera, verdadeira, que vem de um coração que está cheio de amor por Ele e que está abrindo o seu coração para falar com Ele. Uma oração de um servo de Deus. Não adianta você passar 2 horas repetindo o Pai Nosso ou repetindo qualquer outra coisa diante de Deus, achando que por causa disso Deus vai ouvir você, porque não é assim que funciona. Jesus foi quem ensinou isso. Não é pelo muito falar que a gente é ouvido, é pela qualidade da oração. É claro que não é errado você passar muito tempo orando, mas se você for passar muito tempo orando, que seja uma oração verdadeira, sincera, de coração, algo espontâneo, que flui de dentro da sua alma. Você conversando como se conversa com um pai, como se conversa com um amigo. Se você for chegar diante de Deus e começar a repetir o Pai Nosso, ou várias orações ou reza que alguém ensinou para você, achando que pelo muito repetir aquilo, Deus vai se agradar, saiba que, como o próprio Jesus disse, usar vãs repetições e falar muito, não é isso que faz Deus se agradar de uma oração. Então veja como Deus ele estabelece como é que as coisas têm que ser feitas. Outro exemplo, a questão da oferta. Muitas pessoas na época de Jesus já tinham isso, iam dar ofertas com o intuito de se exibir. Por isso que Jesus ensinou, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, quando você for dar uma oferta, uma esmola, uma ajuda para alguém, nem a sua mão direita tem que saber o que a esquerda faz. É claro que Jesus estava usando uma linguagem simbólica, querendo mostrar que não é necessário você se exibir para os outros. Olha, eu estou dando uma esmola.
Olha, eu ajudei o fulano de tal. Olha, eu dei 1 quilo de alimento para aquela pessoa. Olha, eu dei tanto de oferta na igreja. Esse tipo de coisa não agrada a Deus. Olha, eu dei R$1.000 para aquela pessoa. Eu fiz isso na igreja, eu ajudei nisso. Deus, ele não se agrada disso. Essa oferta não agradou a Deus, porque a pessoa deu a oferta com o intuito de se mostrar, de se exibir, de querer mostrar o quanto ela é boa, o quanto ela é espiritual, o quanto ela é caridosa. Então essa oferta para Deus não valeu de nada. Veja que o que importa para Deus não é só você dar uma oferta, mas é o como você faz aquilo. Não importa para Deus somente você ajudar alguém, mas como você está ajudando, por que você está ajudando. É para aparecer? É para se exibir para os outros? Deus não vai se agradar disso. Como diz lá em 1 Coríntios, ainda que eu dê tudo que eu tenho para os pobres, se não for por amor, nada disso me valeria. Ou seja, o que importa é o amor, é o desejo sincero de ajudar, não de aparecer, não de se exibir para os outros. Os fariseus eram mestres em querer aparecer para as outras pessoas. Por isso que Jesus criticou eles muitas vezes, por causa desse desejo deles de aparecer tanto. Quer ver um outro exemplo? A questão da Bíblia. Tem gente que pensa assim, eu vou passar 1 hora lendo a Bíblia. Vou ler 20 capítulos hoje. Aí começa a ler sem nem meditar, nem refletir no que está lendo. Começa a ler um livro todinho da Bíblia. Passa 2 horas lendo a Bíblia. E aí quando ele fecha a Bíblia, se alguém chegasse para ele e perguntasse o que foi que você aprendeu, ele não ia saber dizer, porque ele não absorveu nada. Porque acha que ler a Bíblia é o que importa é ler. Para Deus o que importa não é você ler. Para Deus o que importa é como você lê. A Bíblia sempre tem a recomendação de que a gente deve meditar na palavra de Deus. A gente deve ouvir com atenção os ensinamentos de Deus e guardar no coração. Mesmo que você leia num dia um versículo só. Veja que interessante isso. Ainda que você leia um versículo só, num dia todo, se você ler aquele versículo e realmente aprender, guardar no coração e praticar aquilo na sua vida, vai valer muito mais do que você ler a Bíblia todinha e não entender nada. Não importa para Deus você passar o dia todo lendo a Bíblia se você não aprender nada. Então como é que você lê a Bíblia? Você tem que ler meditando, refletindo, dizendo para Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina. Senhor, se revela a mim. Me ajuda a compreender a Tua palavra. Aí você lê um versículo e fica meditando, fica refletindo, fica pensando naquilo, procurando compreender. É assim que Deus quer que a gente busque a Ele. Ele quer que a gente medite na Sua lei. Não simplesmente ler a palavra, mas meditar na palavra. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Geralmente as pessoas leem a Bíblia, mas elas não meditam na Bíblia, elas não refletem sobre o que elas estão lendo. Então não adianta nada. Não pense que Deus vai ficar pensando assim, eu estou feliz com aquele meu servo, ele leu a Bíblia hoje. Isso não importa para Deus se você leu a Bíblia. Deus ele quer saber se você realmente aprendeu alguma coisa. É isso que importa para Ele. Ele não se importa se você orou. Ele quer saber se você realmente orou verdadeiramente de coração. Jesus dá outro exemplo também quando ele diz assim, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja que Deus estabeleceu como é que a adoração tem que ser. Tem que ser em espírito, ou seja, algo que vem de dentro, do seu espírito. E tem que ser em verdade, ou seja, uma adoração verdadeira. Uma adoração sincera, algo real. Não é para ser um teatro, um fingimento. Tem pessoas que às vezes ficam dentro das igrejas, nos cultos, gritam aleluia, glória a Deus. E às vezes dentro do coração delas, aquilo ali não é sincero, não é verdadeiro. Ela está gritando por gritar, porque alguém está gritando também.
A adoração verdadeira para Deus é aquela que vem do fundo da sua alma. Que você está adorando lá de dentro do seu ser, porque você realmente entende quem Deus é e você está com vontade de exaltá-lo, de glorificá-lo, de engrandecer o nome dele. E aí você faz isso de todo o seu coração e de uma maneira verdadeira, não de uma maneira hipócrita para aparecer, para receber elogios, para ser reverenciado pelos outros. Vocês estão entendendo como existe uma maneira como Deus deseja que a gente o busque? A gente não pode buscar a Deus de qualquer maneira, senão a gente vai estar até perdendo o nosso tempo. Tem muita gente que está perdendo o seu tempo, às vezes, porque está oferecendo um culto a Deus que não agrada a Ele. Tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo feito da maneira correta, tem que ser do jeito que Deus estabeleceu. Quando eu vou, por exemplo, também servir as pessoas, ajudar as pessoas, seja de qualquer maneira, qual deve ser a minha motivação? Glorificar o nome de Jesus e ajudar os outros por amor. Porque eu estou vendo a necessidade e eu quero ajudar a pessoa. Seja como for, com um conselho, ou com ajuda financeira, ou doando o seu tempo. Tem que ser um serviço real e verdadeiro. Se Deus olhar para o nosso coração e ver que a gente está servindo com algum interesse de aparecer, de receber glória, de receber algum retorno, de receber alguma coisa em troca, esse serviço não vale de nada. Se você ajuda alguém porque você está pensando assim, eu estou ajudando porque eu quero que ela me dê algo em troca, ou porque eu quero que a igreja veja que eu sou uma pessoa boa, que estou ajudando os outros, isso não vai valer de nada para Deus, porque o nosso coração vai estar com a motivação errada. A gente vai estar fazendo com um motivo errado de aparecer, não é de dar glória para Deus. Irmão, se o objetivo não for dar glória a Deus, nada do que a gente fizer vai ser aceito por Deus. Deus sempre tem que receber a glória e tem que ser sempre por amor, por desprendimento, de maneira verdadeira. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas.